Então, quando o dog estiver cheio de energia, ele não vai andar junto, porque ele só anda junto ou fica aparentemente tranquilo, cansado e fadigado. Bota o cachorro para nadar, fazer esteira e etc. Depois mostra o cachorro calmo. Para mim, isso é mascarar o mau manejo. O dog não deve estar calmo por estar cansado, mas sim por obediência à sua liderança. Tem a dog Becca da minha mãe, que eu pego ela no final de semana ou outro. Dog super agitada para atacar outros dogs na rua, puxando na guia. Primeiro dia de caminhada eu já contive isso nela. Quando nós vamos sair, ela senta, eu abro o portão, ela continua sentada e ela só sai para fora quando eu autorizo. Ela está calma, ela está tranquila. Ela sabe que tem que ficar calma e tranquila para poder fazer a caminhada. Eu já fiz esse exercício psicológico sobre ela. Eu não preciso deixá-la cansada para poder fazer uma caminhada tranquila com ela. E ela é uma dog cheia de energia, o Baruch da mesma maneira. Eu não quero que o Baruch saia cansado, até para ele poder ter suporte para a adversidade, principalmente em combate. Eu não quero sair com um dog cansado. Eu quero sair com o dog tranquilo, mas cheio de energia, caso ele precise usar a energia dele. Ainda mais que eu faço caminhadas longas com ele, que já cansa ele naturalmente. Mas ele não me obedece por estar cansado. O dog está cheio de energia. Ele corria dentro do quintal. Nem isso ele está fazendo mais. Eu não quero que ele gaste energia de forma desnecessária, a não ser numa necessidade. O contexto de manejo de guarda e proteção. O cachorro tem que estar lá em cima, mas o cachorro tem que ficar tranquilo também. Caso na contenção do ataque ou evitar um ataque. Tem um manejo para você ligar o drive do cachorro e desligar. Não por estar cansado e fadigado. Então eu acredito nesse manejo do exercício psicológico. Se o adestrador ali ele estava falando no exercício dentro desse contexto psicológico, aí beleza. Agora, exercício físico por si só não leva o dog à obediência, à submissão ao seu dono. Simplesmente ele está cansado. Não é questão dele estar obedecendo. Simplesmente ele não tem força para aquele contexto. Aí aparentemente está tranquilo e obediente, mas só aparentemente, por estar cansado. Eu quero um dog cheio de energia, mas que fique tranquilo, esteja tranquilo pela minha liderança e dominância sobre ele. Este é o manejo que eu acredito e é verdadeiro, sem máscara, sem enganação. Um manejo que pode enfrentar, evitar e sobressair nas adversidades do dia a dia, que é diferente do dia a dia de um canil, do dia a dia de todo dia tá caminhando com dog e passando situações adversas que geralmente no canil, simplesmente naquele local controlado, não vai trazer a realidade de algo que foi inusitado, que de repente nunca aconteceu a primeira vez. E você vai ter que saber lidar com a situação. Então, acima desse exercício físico, tem que ter o exercício psicológico por cima desse exercício físico. Tem vários cachorros que correm, que brincam e etc. E as pessoas não têm dominância e liderança sobre o dog. Então não é o exercício físico em si que vai levar o dog a submeter-se à liderança, mas o exercício psicológico. Esse sim funciona para a submissão do animal.
E eu tinha uma palavra para lá. A minha entrada lá foi sobrenatural. Outra hora eu falo. Eu não podia nem entrar, eu estava de calça preta, sem identidade. Não pode entrar de roupa preta. Na época eu não podia, muito menos sem identidade. Eu passei como invisível, ninguém me viu. Enfim. Aí quando nós estávamos lá, ele deu oportunidade praticamente para todo mundo. Eu lá, ele não me deu oportunidade, irmãos. Aí eu escutei as pessoas falando, o Wesley. Ainda assim ele não deu oportunidade. O Espírito tinha falado no coração dele, e, pessoalmente, só com ele. Depois Deus usou pessoas para falar com ele. Ele não quis, ele não congrega mais conosco. Aí tinha um rapaz que estava preso lá, e eu já havia pregado para esse rapaz, mas não lembrava dele. E ele falou que me conhecia. Enfim, preguei para esse rapaz lá, ele entregou a vida a Jesus. Mas Deus poderia ter feito muito mais ali. Então não foi Deus, foi ele. Mas isso é entre ele e Deus. Eu estava lá, obediente na posição, enfim. Aí nós estávamos nesse trabalho, a qual estava o presbítero José. E esse rapaz estava lá e ele estava filmando. Aí o José orando pelas pessoas, os internos, e os demônios foram manifestando, as pessoas foram manifestando opressões. O José me viu, que nós não estávamos no mesmo grupo, eu cheguei depois, ele me chamou para orar. E essas pessoas começaram a manifestar demônio. Esse rapaz viu, ele estava filmando, né? Quando ele viu que eu estava orando, ele queria até imitar aquele Marcos Pereira, né? Ficar não acontecia nada. Ele ficava no não acontecia nada. Aí quando eu coloquei a mão, as pessoas começaram a manifestar, e ali Deus usando para isso. Quando ele viu que era eu, ele virou de costa, para não filmar, para não mostrar que Deus estava me usando naquela situação. E era uma pessoa que murmurava de mim no ministério. Então eu acredito que a pior pessoa não é a que esquece, é a que lembra, que Deus leva ele lembrar de você para te honrar em alguma coisa, e essa pessoa não te honra. Mas sabe que isso mostra? Que ele não é dos nossos. Porque a Bíblia fala que aqueles que aceitaram os discípulos, aceitavam a Cristo, por consequência aceitavam o Pai. A Bíblia fala que aqueles que rejeitavam os discípulos, rejeitavam o Filho, por consequência rejeitavam o Pai. O problema é que essa pessoa não é um com Deus. E se ele não é um com Deus, ele não pode ser um com Cristo. E se ele não é um com Cristo, ele não pode ser um com o Espírito Santo. E se ele não é um com o Espírito Santo, ele não pode ser um com a igreja. E se ele não é um com a igreja, ele não pode ser um com os membros do corpo de Cristo. Porque as Escrituras nos declaram que não há só trigo no nosso meio, mas há joio também. Mas o importante é que, quando Cristo voltar, cada um vai receber realmente o que merece. E essa era a recompensa que os profetas estavam buscando e aguardando e confiando. Não uma honra daquilo que é transitório aqui na terra, mas uma honra daquilo que não é transitório e permanece para sempre. Porque ainda muitos vão chegar no seu Jesus e falar que expulsaram demônios, que pregaram no nome dele. E ele vai falar que não conhece as pessoas. A maior honra que nós temos é ser conhecido por Deus e lembrado por ele, para a salvação de nossa alma no Senhor Jesus. Principalmente no seu retorno. E quando formos nos apresentar diante dele, ele nos vê não como inimigos, aqueles que vão estar à esquerda, mas como amigos que o adoram em espírito e em verdade, que estarão à direita.